moves no nosso meio e certamente tens uma palavra para nós. In Jesus' name, amen. Aleluia. Alguém, por favor, localize o livro de Evangelho segundo escreveu São Lucas. Thank you, Jesus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Alguém já achou? Para quem estiver no Novo Testamento é Mateus, Marcos e a seguir Lucas. Amém? Assim diz a palavra que não erra. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fale uma palavra para nós. Comunique profundamente ao nosso espírito, porque nós precisamos te ouvir. Quando o Senhor fala, tudo se transforma. A doença sai, a saúde vem. A tristeza sai e a alegria vem. Deus, queremos reconhecer nossa inteira dependência diante da tua presença e diante do teu Espírito. Pai, esteja neste lugar. Tudo quanto se levanta contra a tua palavra, nós renunciamos e declaramos que caia por terra. Senhor, mova-se tremendamente enquanto a tua palavra for pregada. E aquilo que a tua vontade for, Senhor, assim seja feita. Deus, cale-se nesta noite o homem e fale, Senhor, tremendamente para o teu povo. Comunica-nos, Senhor, verdades profundas a respeito do Santo Evangelho e das Sagradas Escrituras, de modo que saiamos daqui edificados e de modo a podermos dizer que fomos à casa de Deus. Falamos para Deus e Deus falou para nós. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém? Eu queria adorar rapidamente. Eu não tenho muito boa voz para cantar, mas queria cantar rapidamente com os irmãos. Amém? Suportem só a minha voz não boa, né? Aleluia. Yahweh, 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 Kumama, Yahweh, 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 Kumama, Yahweh, 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 Yahweh,
nossa vida. Deus dessa igreja, Deus do pastor Sadraque, Deus que nos ama, casa, Deus dos nossos filhos, Deus da nossa vida, Deus que nos segurou, Deus que nos guardou, Deus que nos protegeu. Stella, amém. Deus seja louvado, aleluia. Deus seja louvado pelo líder Bruno, um amigo, vamos lá dizer, é um dos homens de Deus que Deus tem levantado nessa nação e também, né, praticamente crescemos espiritualmente juntos aí na capital dos pregadores, pelo menos daquela zona lá de baixo, que é o Prenda, amém. Onde, pela graça de Deus, aprendemos muita coisa, oramos muito tempo juntos, fizemos muitas missões, realizamos cruzadas, aleluia. E hoje Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele nos prometeu naquele tempo, naquela fase, amém? Se você quer cumprir o propósito de Deus, reconheça onde Deus te tirou e as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Amém? Eu queria rapidamente meditar com os irmãos aqui no livro de Lucas, capítulo número 18. E aqui o versículo número 10, trata-se de uma parábola. Eu queria refletir um pouco com os irmãos, não sei se alguém podia me ajudar com o piano aí. E porque durante esses dias eu fui procurando diante de Deus o que é que eu podia pregar, o que é que eu podia falar. E o Espírito de Deus inspirou-me uma mensagem neste texto. Amém? Na verdade, nos últimos anos da minha vida cristã, eu tenho estado a ouvir muita gente, a ouvir muitos pregadores e descobri que, na verdade, às vezes não há necessidade de sermos seletivos. Basta apenas termos um ponto de equilíbrio e saber ouvir todo mundo, desde os mais radicais aos menos radicais. Amém? Eu ouço todo mundo, ouço todos os pregadores, todos aqueles que eu sei que é provável, né, que tenham alguma coisa para edificar-me, alguma coisa para acrescentar no meu espírito. Então eu ouço todo mundo, sejam os mais radicais, sejam os menos radicais, sejam os mais famosos, sejam os menos famosos, sejam os que repreendem, os que não repreendem. Então eu ouço todo mundo, aleluia.
Porque há um pastor que disse assim: como pastor, às vezes você precisa sempre de uma mensagem ou de um lugar no qual você se vai reconectar. Porque o que tem feito muitos pastores hoje se tornarem como se obsoletos, sem aquela capacidade e vontade de aprender, é o facto às vezes de que acham que já granjearam certos níveis, que já não podem mais ouvir ninguém, que já não podem mais aprender de ninguém. Então eu ouço todo mundo. E eu quero confessar aos irmãos que há pregadores que sempre que eu ouço esses pregadores me conduzem à oração. Sempre que eu sei que há uma necessidade extrema de orar, de buscar mais a Deus, eu ouço esses pregadores e eu começo a orar mais do que o momento em que eu tiver. Se for de pouca oração, então eu passo a orar mais, passo a buscar mais. Sempre que eu preciso de meditar mais, estudar mais as Escrituras, há pregadores que eu ouço que me criam uma sede de meditar, de buscar, de ler texto por texto, contexto, história, geografia, a fim de agregar mais valor àquilo que é o conhecimento que temos. Porque eu sei que há sempre aquela necessidade às vezes de comunicar, de dar. E você não vai dar se você não tiver alguma coisa dentro. Você não vai comunicar se você não tiver preenchido com alguma coisa. Você só vai comunicar se você tiver a capacidade de receber. Então é por esta razão que eu tenho estado a procurar ouvir, para que eu também tenha alguma coisa para dar. Aleluia. Então durante esta semana eu fui internamente pensando e lutando aqui comigo mesmo e com o Espírito Santo sobre o que é que eu podia falar hoje. E Deus recordou-me o texto de Lucas capítulo 18, versículo 11. Embora não é um hábito eu ter que pregar sobre esse texto, e talvez seja a primeira vez que eu prego sobre ele, e eu vi que há lições aqui muito importantes para o nosso dia de hoje, e acredito que vai abençoar a tua vida. Aleluia. Vale saber que trata-se de uma parábola. Parábolas eram histórias com significado assim um tanto quanto enigmáticos, e que Jesus procurava estas coisas para poder desmistificar a respeito do reino de Deus. E muitas dessas parábolas são irreais, não aconteceram. Jesus usou estas histórias para nos fazer perceber a realidade do reino de Deus, que é de difícil compreensão, é de difícil percepção. Por exemplo, lembram-se quando Jesus falava com Nicodemos, Jesus disse: mas eu falo-vos de coisas materiais, não as compreendeis, e vos falar de coisas espirituais. Jesus estava aqui a admitir que as coisas espirituais são de difícil compreensão. Então, às vezes, para que Jesus se pudesse fazer compreendido, Jesus usava parábolas para pegar aquilo que ele queria ensinar e trazer no contexto do seu ouvinte. Às vezes, para agricultores, Jesus uso fazia de uma parábola relacionada à agricultura. E se você quer comunicar bem para um pescador, lhe fala sobre a pesca e usa exemplos ligados a isso, porque as parábolas eram com este objetivo. E Jesus, quando fala desta parábola, Jesus começa dizendo que 2 homens subiram ao templo para orar. E depois diz que um era fariseu e o outro era publicano. O que nos chama a atenção neste texto é o fato de que Jesus diz exatamente 2 homens. E a Bíblia diz que eles foram a um certo lugar, que é o templo, para orar. E a Bíblia propositadamente diz que um era fariseu e o outro era publicano. Por que a Bíblia faz essa referência? Primeiro, a Bíblia diz que um era fariseu e outro era publicano, dada a especificidade daquilo que era um fariseu e daquilo que era um publicano. O fariseu era alguém pertencente a uma das ramificações ideológicas do judaísmo, e que estes tais fariseus eram chamados supostamente conservadores e mestres da lei entre o povo. Tinham suas crenças e tinham a sua forma de expor aquilo que acreditavam em função da lei mosaica. Publicano era nada mais e nada menos do que um homem
judeu responsável pela cobrança de impostos, porque nessa fase quem dominava sobre Israel eram os romanos. E os romanos, naquilo que era a sua tática de domínio, eles não punham romanos a cobrar dinheiro para judeus. Eles punham os próprios judeus a cobrar dinheiro para judeus. Daí o facto de que todo o publicano tinha uma péssima fama no meio do povo. Era mal visto. Era visto como um traidor. Como é que você é nosso irmão? Como é que você é judeu e nos cobra dinheiro a nós que também somos judeus, teus irmãos? Era uma tática dos romanos para evitar rebelião. Então todo publicano era visto como um traidor. Mas para além de traidor, muitos dos publicanos tinham uma conduta indecorosa. Muitos dos publicanos eram corruptos. Muitos dos publicanos acumulavam dinheiro, cobravam mais do que a lei mandava. E os irmãos começam a lembrar do sermão de Jesus quando estava ali, o sermão de João Batista, quando batizava Jesus e várias pessoas. Vão lembrar de Zaqueu, que pega todo o seu dinheiro que foi acumulando, né, de forma ilícita, e ele vai distribuindo. Então os publicanos tinham essa fama no meio do povo. Logo, a palavra publicano torna-se aqui sinônimo de um pecador, de alguém mal visto pela sociedade, de alguém que andava errante, de alguém que praticava o mal. Já o fariseu era um homem que representava talvez a santidade, a religiosidade, que representava Deus no meio do povo, aquele que dava as ordenanças. Tanto que Jesus, quando fala a respeito dele, diz: ai de vocês, fariseus e saduceus hipócritas, que colocam julgos pesados sobre as viúvas, que nem mesmo vocês com o próprio dedo conseguem suportar. Jesus estava a dizer que os fariseus impunham: não, você tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, coisas que eles mesmos não tinham a capacidade de cumprir. Então Jesus propositadamente fala do fariseu e fala do publicano. E ele depois diz que eles os dois foram ao templo para orar. O texto usa lugar, o texto usa ação, e o texto revela sobre dois homens. Eles foram no templo. O que foram fazer no templo? Foram orar. Dois homens foram com o mesmo objetivo, que é orar no templo. E a Bíblia diz que quando estes homens começam a orar, a Bíblia diz que o fariseu, estando em pé, ele começa a dizer: Deus, eu graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Roubadores, é como se estivesse a dar uma indireta para o irmão aí que estava ao lado, né? Não sou como os demais homens, roubadores, quer dizer, roubam as moedas dos outros no momento de pagar o imposto. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, não é? Esse fariseu tem coragem. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então nós vamos ver aqui uma oração do fariseu e outra oração do publicano. Dois homens vão ao templo com o mesmo objetivo, que é orar. E nesse objetivo, que é orar, estes dois homens tomam posições diferentes no que tange ao tempo da sua oração e ao conteúdo da sua oração. O primeiro ora de forma mais extensa, e você dá conta disso pelo conteúdo da sua oração. O segundo ora de forma mais reduzida, e você dá conta disso no tamanho ou no conteúdo da sua oração. O último, o segundo, ele praticamente diz: eu sou pecador, ser propício a mim, aleluia. E o outro vai dizer: eu jejuo, eu oro, eu não sou como esse salteador, esse roubador, esse adúltero, esse fulano, esse ciclano, eu não sou como ele. Quer dizer, eu não roubo, eu sou santo, eu não sou adúltero, eu sou puro. E Deus me ouve por causa disso, porque eu faço essas coisas, porque eu sou estas coisas. Já o outro fez uma oração curta, uma oração humilde. E aqui talvez vamos responder, aqui fica uma interrogação para os irmãos estudarem. Aqui nós vamos encontrar talvez uma situação que choca ou não choca com uma prática de muitos anos.
Quando nós falamos sobre a oração, nós nos perguntamos qual é a forma correta de orar. É orar com os olhos abertos, é orar com os olhos fechados, é orar de pé, é orar de joelhos. Mas nós encontramos dentro desse texto que o publicano, ele nem conseguiu levantar a sua cabeça ao alto, os seus olhos ao alto. Talvez aqui nos dá uma alusão da forma comum da época de orar. Aleluia. Então nós vamos entender aqui que o fariseu vai exaltar suas qualidades. Ele vai orar extensivamente. Ele vai usar conteúdo na sua oração. Quem olha aparentemente para a oração deste homem vai dizer: esse homem é que sabe orar, porque ele é que é um religioso, um santo, um verdadeiro homem de Deus, porque ele usou terminologias boas enquanto orava. Ele fez colocações corretas. A oração dele teve concordância. A oração dele foi recheada. Mas aquele pobre homem, aquele pobre pecador, aquele homem falho diante de Deus, ele sabia da sua condição, sabia do seu problema, sabia dos seus erros, sabia das suas dificuldades. E ele disse: contra os meus atos, contra a minha vida, contra tudo que faço, não me resta mais alguma coisa senão reconhecer aquilo que eu sou diante de Deus, reconhecer a minha limitação. Irmãos, existem dois tipos de pessoas na igreja. Existem os pecadores públicos e os pecadores ocultos. Aleluia. Não existe diferença entre esses dois grupos. A diferença é que nós conhecemos o pecado dele e o outro nós não conhecemos o pecado dele. Eu respeito mais aquele que nós conhecemos o pecado dele do que aquele que nós não conhecemos o pecado dele. Porque aquele que não conhecemos o pecado dele faz as coisas no oculto e à frente quer parecer que é grande, que é poderoso, que tem, que faz, que é mestre, que é pregador, que é levita, que é isso, que é aquilo. Não há diferença entre aquele que esconde o seu pecado e aquele que conhecemos o seu pecado. Vamos respeitar mais quem nós conhecemos o pecado, às vezes, do que aquele que esconde o pecado. Aleluia. E é isso que estava acontecendo com esse homem. Queria se fazer de forte diante de Deus, queria se fazer de maior diante de Deus, quando ele também era um pecador, quando ele também era um falho. E esse homem simplesmente pegou e decidiu se render diante de Deus e reconhecer sua condição. Aleluia. Existe muita gente assim na igreja. Existe muita gente assim no nosso meio. E ainda assim criticam os outros, mesmo sabendo que ele está numa condição também de erro, de falha. Aleluia. Aleluia. Jesus. E a Bíblia fala aqui: a oração do fariseu foi cumprida, foi recheada. A oração do publicano foi curta, mas Deus atendeu a oração do publicano. A oração não é a respeito das terminologias que você usa. A oração não é a respeito do tempo que você leva para orar. A oração não é a respeito de que se você é versado em língua portuguesa e seja lá o que você for versado. A oração é a respeito de um coração que se quebranta diante de Deus, que reconhece suas limitações, suas falhas, seus pecados, seus problemas e fala diante de Deus o seu problema e não se exalta. Não é o teu concomitantemente que vai fazer Deus responder a tua oração. Não é eu dizer: Senhor, vou tenho dito, e o meu vitupério. Não é isso que vai fazer Deus atender a tua oração. Há pessoas que ficam 3 horas a orar, mas não oraram nada. Há pessoas que ficam 4 horas a orar e Deus está a olhar do céu para ele, está a abanar a cabeça e dizer: ele não está a falar nada. Sabe por que temos que ter cuidado com o que oramos? Porque Deus é dominador do passado, do presente e do futuro. Há muita gente que anda a perder tempo em oração. Não seja hipócrita diante de Deus. Uma das coisas que não podemos ser diante de Deus é hipócritas. Por quê? Porque Deus sabe sempre aquilo que você vai cumprir e aquilo que você não vai cumprir quando você ora. E vê o que o salmista diz: ainda antes que subia uma palavra à minha boca, eis que tu, ó Senhor, já sabes. Quer dizer, quem
tenta se mostrar forte diante de Deus, é aventureiro. Porque Deus já sabe no futuro se você vai cumprir o que você prometeu ou não. E aqui faço uma chamada de atenção a nós pentecostais. Nós pentecostais às vezes gostamos de se criar nossa atmosfera, nosso barulho. E às vezes acabamos não falando nada de concreto. Às vezes acabamos não falar o que devíamos falar diante da presença de Deus em oração. Estamos a queimar tempo. Estamos a perder tempo. O que Deus deseja de ti, meu amado e minha amada, é que você seja simplesmente sincero diante de Deus. Às vezes você vai fazer uma oração de 1 minuto. Acreditam, eu oro muito. Eu quando começo a orar, eu posso falar uma palavra, mas quando dou conta, eu já estou a falar nisso, já estou no xarababá, já estou em 3 horas, 2 horas, 4 horas. Mas o outro às vezes que tinha amor a sono, se eu falei para Deus, proteja a minha casa, minha família, meus filhos, meus pais, também não falou mais amém, dormiu. E aquela oração Deus atende. Aleluia. Não tem nada a ver com teu tempo de oração. Orar muito em muito tempo é bom. E também deixa eu fazer uma chamada. Irmãos, sabe o que acontece? Nós às vezes gostamos muito de mecanizar Deus. Não é mal você orar às 6, às 12 e às 18. Só que tem um problema. Isso fica mecânico às vezes. Às vezes a pessoa ora às 12 porque sabe que tem que orar. Ora às 6 porque sabe que tem que orar. E às vezes já não tem aquele envolvimento que devia ter. Mais do que você ter tempos de oração, tenha um espírito pronto em oração. Quem te disse que oração é só quando você se fecha dentro de casa? Às vezes você está no táxi, teu espírito pode estar em oração. Às vezes você está no trabalho, teu espírito pode estar em oração. Às vezes você está na rua, teu espírito pode estar em oração. Às vezes você está na escola, teu espírito pode estar em oração. Tenha espírito de oração, porque quando você tem espírito de oração, você não se conecta num momento, você não se conecta numa hora, mas você está sempre conectado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Se você é o que ora às 6, às 12 e às 18 e depois às 0, não estás a cumprir esse propósito. Orar sem cessar, tecnicamente quer dizer estar todo momento conectado com Deus em espírito. Aleluia! O que quer dizer que às vezes você quer tomar uma decisão pequena, quer fazer algo, mas como você tem espírito de oração, o Espírito está dizendo: olha, não faça aquilo, não vai para aí, não põe teu pé ali, porque tem perigo. Quem tem espírito de oração está sempre alerta. Quem tem espírito de oração, o diabo não lhe apanha de surpresa. Mais do que ter vida de oração, tem espírito de oração. Está na rua, está a orar. Está no táxi, está a orar. Está em casa, está a orar. No trabalho, está a orar. Às vezes você não sabe o que meteram na tua cadeira. Às vezes você não sabe como é que é o estado emocional do motorista. Eu estava assistindo a Tio e de repente um piloto de avião, por causa dos problemas que ele andou a viver, decidiu deixar o avião cair de propósito. Aleluia! Você nunca sabe qual é o problema do motorista. Às vezes ele quer largar o volante. Aleluia! Mas quando você está em espírito de oração, ainda que ele largar o volante, Deus vai estar lá frente, porque tem servo meu no carro e não pode morrer. Aleluia! E esse homem, com todos os seus vocábulos e todos os seus conhecimentos, ele vai inferiorizando o publicano, vai baixando o publicano. Mas, irmão, o erro deste homem é o seguinte: começa aqui, 2 homens diferentes, 2 posições diferentes, um de uma certa faixa da sociedade, de um certo nível social. O outro talvez tinha dinheiro, não sei, por conta da atividade que exercia, né? Se você trabalha nos impostos, é como talvez trabalhar na alfândega, né? Os da alfândega ganham bem, né? Não é como se diz? Também se corrompem bem, né? Então você vê que 2 homens diferentes, só que tinha um desviado por dentro, um líder religioso desviado por dentro, mas com o corpo entregue à religião. Aleluia! Um líder religioso
desviado por dentro, mas o corpo entrega a religião. Porque fariseus, eles tinham que andar de vestes brancas, eles tinham que espelhar a santidade, mas havia uma putrefação dentro daquele homem, porque as palavras que ele fala revelam aquilo que ele era ou que estava a se tornar por dentro. Uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa presunçosa, uma pessoa que se superioriza aos outros, que se julga maior do que os outros. E é isso que tem acontecido na nossa sociedade atual. Líderes popstar, líderes estrelas, líderes que pensam que são superiores a todo mundo simplesmente porque alcançaram liderança. Às vezes aprenderam conosco na mesma escola dominical, às vezes lutaram conosco na mesma estrada da vida, mas hoje por uma e outra coisa tornaram-se podres por dentro, arrogantes por dentro. E Angola está podre desse tipo de líderes, está cheia desse tipo de líderes que supervalorizam o que eles são. Eu profetizo muito. Eu sou papá, sou papá, líder do movimento profético. Jesus. Líder de não sei o que, cheios de título, irmãos. E esse é o síndrome desse homem, é o problema desse homem, cheio dele, cheio de orgulho, cheio de soberba. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Ele estava exteriormente bem apresentado, respeitado pelas pessoas, mas interiormente já era. Aleluia. Mas aqui havia um homem exteriormente mal falado, mal conhecido, com má reputação, mas que internamente Deus já estava a operar uma obra grande na vida dele. Por que o texto fala propositadamente duas pessoas? Porque na casa de Deus, duas pessoas foram ao templo. Na casa de Deus vão várias pessoas. Na casa de Deus vão várias pessoas com diversos objetivos, com diversos propósitos, vão várias pessoas. Só que aqui eles tinham o mesmo objetivo, e nós viemos na casa de Deus às vezes com o mesmo objetivo, orar. Só que na oração vimos a diferença da oração desses dois homens. Às vezes o fato de várias pessoas estarem a entrar por aquela porta, virem orar, nem sempre o conteúdo da sua oração será o mesmo. Nem sempre vão se dirigir da mesma forma a Deus. Às vezes vieram os dois, vieram juntos com o mesmo propósito que orar, mas há orações que estão a ser feitas que Deus não está a ouvir, infelizmente. Há pessoas que estão a orar que Deus nem no teto a oração dele está a bater. Quer dizer, a oração dele é tão repugnante diante dele que nem sobe para bater só aqui no teto. Há muita gente assim por falta de humildade diante de Deus. Agora você vê, esse homem começou a invocar o que ele era. Não vá diante de Deus falar o que você é. Nunca vá diante de Deus falar o que você é. Para Deus você não fala o que você é. Para Deus você fala o que Ele é. Não vá ao santo dizer que você é santo. Não vá ao grande dizer que você é grande. Porque se você dizer ao santo que você é santo, o santo vai te mostrar o quão impuro você é. Se você for ao grande dizer que você é grande, o grande vai te mostrar o quão pequeno você é. Então, diante da presença de Deus, não fala eu sou grande, não fala eu sou santo, porque Deus vai te mostrar a tua pequeneza e vai te mostrar a tua fabilidade humana. Diante dele simplesmente se renda e reconheça aquilo que ele é. É coragem você dizer no santo que você é santo. Como é que um homem vai dizer a Deus: Deus, eu sou santo, Deus, eu não peco? Mas Deus está abanando a cabeça. Mas esse santo é quem? Que está a se julgar mais santo que eu. Aleluia. A oração desse homem talvez era válida na lei, porque na lei era valorizada as obras dos homens. Amém. Mas essa oração na graça não faz sentido, porque a graça não é a respeito do que você faz, é a respeito do que Ele fez. Aleluia. Senhor, eu dou todos os dízimos. Senhor, eu dou todas as minhas ofertas. Senhor, eu faço isso. Dura coisa é você pensar que teu jejum compra Deus. Dura coisa é você pensar que tua oferta compra Deus.
Tua oferta não compra Deus. Teu jejum também não compra Deus. Principalmente nós africanos, né? A africanidade às vezes também nos estraga. Porque nós pensamos que tudo é a respeito de sacrifício. Irmãos, não há sacrifício que substitua o sacrifício. Amém? Eu cheguei aqui porque eu lutei muito. Eu cheguei aqui porque eu jejuei muito. Eu cheguei aqui porque eu oro muito. Irmãos, não há sacrifício que substitua o sacrifício. Você não chegou onde você chegou porque você jejuou 3 dias e 3 noites. Você não chegou onde você chegou porque você orou 4 horas. Não. Você chegou aqui porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. E por causa disso você está aqui. Aleluia. Nosso dinheiro não pode comprar Deus. Teu dinheiro pode comprar o homem de Deus, mas não pode comprar o Deus do homem. Aleluia. Teu dinheiro pode corromper o homem de Deus. Principalmente nessa fase que o game está violento. Que está tudo caro, né? Qualquer oferta, bate. Qualquer coisa que te derem, bate, né? Não vou corromper o pastor porque eu acho que ele vai se virar só para mim. Ele vai orar só para mim. Eu quando faço trabalhos de oração, principalmente quando é coletivo, eu não gosto muito de me focar numa só pessoa. Porque homens de Deus não foram chamados para o individual, foram chamados para o coletivo. Então não há aqui privilégios para um ou para outro. Ou porque me puxa no off e diz, pastor, vou transferir já aquele valor. E quando estiver no coisa, ora só por mim. Não. Aleluia. Teu dinheiro pode até comprar um homem, mas não pode comprar Deus. Pode comprar o homem de Deus, mas não pode comprar a resposta. Por isso, às vezes, há pessoas que estão a dar, não está acontecendo. Por quê? Porque é a mente com que eles estão naquilo. Eu estou aí comprar Deus, eu estou aí comprar a resposta. E Deus vai te ensinar que Ele não se compra, com Ele não se negocia. Aleluia. E havia esse homem aqui, cheio da soberba dele em oração, e falando, eu faço. Irmãos, mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Aleluia. Mais vale um coração sem palavras. Às vezes é melhor uma oração você calar. Estás diante de Deus, cala. Amém. Às vezes eu não gosto muito de me apressar, não. Às vezes mesmo vou para Deus, calo. Porque o que eu vou falar que Deus não sabe? O que eu vou pedir que Deus não sabe? Então às vezes me rendo só. Falo só diante de Deus. Me humilho só diante de Deus. Porque não há nada que eu venha dizer que Ele não saiba. Aleluia. Então era esse o problema desse homem. Era esse o síndrome desse homem. A nossa igreja tem estado assim. Nós temos estado assim, infelizmente. Temos estado a viver isso. De nos sentirmos os melhores, de nos sentirmos os maiores. E Deus nessa noite vem exortar para os irmãos e as irmãs. Deus vem exortar para você. Não, talvez eu podia vir aqui te dizer 7 mistérios das 7 tranças de Sansão. Talvez que eu venha te dizer, seja como Elias que fez cair fogo do céu. E o céu que caiu do fogo e o fogo que caiu no céu e já não sabe quem caiu aonde. Eu podia vir aqui te dizer isso, amado. Mas quando Deus falou comigo, Deus disse, fala isso. Que há quem não está a receber respostas da parte de Deus porque está a orar errado. Está a pedir errado. Há quem está a orar, Deus me dá dinheiro. Deus me dá dinheiro. Tá bom, o errado até não é orar porque Deus te dá dinheiro. Mas a questão é, Deus vai te dar dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro? Wesley disse assim, não é errado em si um cristão ter dinheiro. Mas a questão é que Deus vai cobrar a muitos cristãos que receberam essa graça, mas conservaram para si. Crente que acumula muito dinheiro não acredita no arrebatamento. Assim mesmo você cristão tem 30 milhões, 300 milhões de kwanzas na conta, está guardado mesmo só. Assim Jesus vem agora, todos os 300 milhões vão ficar na conta. Você não acredita no arrebatamento. Wesley disse, o crente é uma ponte por meio do qual passa o dinheiro para abençoar outras vidas. Deus confia dinheiro às pessoas para que através delas mais pessoas sejam abençoadas. Aleluia. Mas se você é o meio através do qual Deus usa, Deus também não vai te deixar mal. 1 bilhão na conta, 400 mil dólares só teu na tua conta. Não acredita em arrebatamento. Há igrejas que não acreditam em arrebatamento. Tem tanto dinheiro acumulado nas contas da igreja que não fazem ações sociais.
não ajudam, não auxiliam o pobre. Aleluia. Deus vai cobrar isso a essa geração. Deus vai cobrar para muitos de nós. Eu digo nós, não digo os irmãos. Nós, aleluia. Irmãos, muda o conteúdo da tua oração. Muda a tua forma de orar. Seja mais humilde diante de Deus. Deus sabe tudo o que você passa. Deus sabe tudo o que você vive. Deus conhece tuas limitações. Deus conhece tuas fraquezas. Deus conhece tuas debilidades. Deus conhece teus problemas. A Bíblia diz assim: Ele nos chamou sendo nós ainda pecadores. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você ainda era pecador quando Deus te chamou. Não há nada que você faça que surpreenda a Deus. Você vai dizer: uau, chefe, fulano fez isso. Me surpreendeu. Fiquei estupefato. Ele pecou assim. Ele fez. Não há nada que você faça que Deus fique surpreso. Porque a mão de Deus sobre a nossa vida chama-se graça. Chama-se graça. Você não merecia, mas Ele fez. Você não podia, mas Ele pôde. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é pequeno, mas Ele é grande. E é nisso que eu amo a Deus. Há pessoas que pararam de orar. Não, porque desde que eu entrei na igreja, minha vida vai de mal a pior e etc. Não posso. Irmãos, todos nós que entramos na igreja, nossa vida parece que começou a ir para baixo. Às vezes, mesmo no mundo não tínhamos muito, tínhamos lá um bocado, mas mesmo assim o tal bocado também desapareceu. Está a entender? Às vezes, quando você se converte, as coisas vão de mal a pior. Mas isso não é profecia do teu fim. Isso não é profecia do que você acabou. Deus é o professor cujo a escola dele não se escreve com giz ou com marcador. A escola dele se escreve com você. Você é o giz, o marcador que ele usa para escrever a tua história. Deus está mais interessado em te marcar para que você leve lições para a vida toda do que te fazer viver um momento de glória que depois vai acabar. Deus está interessado em trabalhar o teu caráter, trabalhar na tua vida. Irmão, se está duro, se está difícil, continua a orar. Sabe qual é o principal segredo da oração? Continuar a orar. Esse é o principal segredo da oração. Está difícil? Ora. Está tudo bem? Ora. As coisas estão a apertar? Ora e ora cada vez mais. O crente deve intensificar a sua oração quanto mais os problemas intensificarem. Porque uma vez falei com Deus, estava passando uma sessão. Eu disse: Deus, você não me trouxe nesse canto para me destruir. Você não me trouxe numa apertou na parede para eu definhar, para eu cair. Senhor, você me trouxe até aqui. É você que me chamou. É você que falou comigo. Oh my God. Há pessoas que pensam que Deus mudou a ideia que Ele tinha. Não vou dizer ideia. O pensamento que Ele tinha ao teu respeito. Desde o princípio. Eu acho que Deus está pensando diferente. Acho que Deus tem uma outra ideia. Tem um outro propósito. Irmãos, Deus não mudou. Por que você se preocupa com pessoas que estão a te caluniar, estão a te difamar, estão a te falar mal e etc. Irmãos, me diz uma coisa. Eles estavam lá quando Deus te chamou. Eles estavam lá quando Deus falou contigo. Às vezes você estava numa noite e Deus te apareceu em visão. Às vezes você estava na igreja, tiveste um encontro radical, extraordinário com Deus. Deus falou contigo. As pessoas que te falam mal não estavam lá. Por que eu vou desistir por alguém que me falou mal? Por que eu vou desistir de orar porque alguém está me caluniar? Quanto mais, irmãos, quanto mais te caluniar, mais busca Deus. E outra, não procure se justificar a toda hora. Não se justifica mesmo. Aleluia. Deixa Deus te justificar. A crente, sabe qual é o erro de Paulo? E é difícil falar erro de Paulo, né? É que Paulo gostava muito de se justificar. Leia todas as epístolas de Paulo. É o Paulo, servo do Senhor, não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus, chamado para o apostolado, aos santos que estão em Corinto, e não sei o que, a Tito, meu verdadeiro filho na fé, a Timóteo, meu... Paulo se justificava toda, sabe por quê? Porque questionava-se o apostolado dele. Aleluia. Alguém disse assim: se você não sabe suportar calúnias, difamações e tribulações, você não está preparado para o propósito de Deus. Vão falar tudo ao teu respeito. Às vezes quando você está na fé, é mesmo aí onde vão te falar mal. Se até Jesus lhe disseram príncipe dos demônios, quer dizer, você é líder do bolão. Você é líder do... Você é o próprio. Até Jesus lhe falaram isso. Aleluia. Não se justifique por tudo e
por nada. Não, às vezes Deus mesmo é que vai te justificar. Às vezes Deus vai usar a tua vida para provar às pessoas que você não é aquilo que elas falavam. Aleluia! E faça algo, continua a orar, continua a buscar, foca-te. O diabo quer te desfocar com essas coisas. Foca-te. Só não faça a oração desse fariseu, faça a oração desse publicano, porque nós estamos na pele desse publicano. Todos nós estamos na pele desse publicano. Uns de forma sabida, de forma conhecida, e outros de forma oculta. Uns porque todo mundo conhece o pecado dele, outros o pecado dele é praticado no oculto, ele faz no oculto, está a lutar contra o seu pecado, está a lutar contra aquilo que faz, está a lutar com a tribulação. Irmão, você que está a lutar, eu quero te dizer que há uma saída assim para você. Deus não mudou o seu pensamento em relação a você, mas ele te apela dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Ou seja, até a Bíblia reconhece que você vai pecar, você vai errar, você vai falhar. Mas quando isso acontecer, temos um advogado para com o Pai. Fica só em pé. Esse fariseu, fica em pé, por favor. Esse fariseu, this man, ele diz que eu não sou pecador. Só o fato dele dizer não sou pecador já faz dele pecador. Aleluia. Se eu disser que não tenho pecado, faço dele mentiroso, e não há verdade em mim, e a sua palavra não habita em mim. Aleluia. Só o fato dele dizer que eu não sou pecador faz dele pecador. Amém. Eu quero orar com os irmãos. Nós vamos orar. Os irmãos vão fazer uma oração sincera diante de Deus. Deus conhece tuas situações. Deus conhece tua condição. Deus conhece tuas limitações. Deus vai cobrar a geração hipócrita que se julga não ter pecado e não ter erros, mas que erra nas escondidas, comete nas escondidas. Diante de Deus, nós não podemos mentir ou falsear a nossa condição falha e humana. Fica concentrado em Deus e começa a falar com o Espírito Santo agora. Eu não quero mecanizar a tua oração. Eu não quero mecanizar a tua oração, mas eu quero que você comece a orar espontaneamente. Makatowo pokopasita kayabadas. Shidebekente kenemeketorota patenisas. Balonde kenmara tupen hatra kasata baradagas. Berene katura patila bakatemene totaris. Salinin hakatumen hata palenones. Biakatura matene parado pekira zones. La dongra acampadeni kotoloto patata. Ira benade ida tushatama. Senemene tatrate kirate merado tareni. Ikoromo zataparina katolobo takadi. Shenemene tete rotopoko potiava. Balatu manera tu sakatare. Alpadeni e Kratusa. Abra tua boca, começa a falar com o Espírito Santo agora. Abra tua boca, começa a falar com o Espírito Santo agora. Começa a revelar a tua condição. Pede auxílio ao Espírito de Deus. Reconheça a tua afabilidade. Reconheça a tua humanidade. Reconheça a tua humanidade. Meu coração me leva a adorar ao Deus da vida. Adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida. Meu coração me leva a adorar ao Deus da vida. Meu coração me leva adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida,
adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida. Posso timila Yesu chamakanda. Posso timila Yesu chamakanda, timila Yesu chamakanda, timila Yesu chamakanda, timila Yesu chamakanda, timila Yesu chamakanda. Oteme twiningai na emba yawe abomo. Oteme twiningai na emba yawe abomo, na emba yawe abomo, na emba yawe abomo, na emba yawe abomo, na emba yawe abomo. Minha alma me leva a adorar ao Deus da vida. Minha alma me leva a adorar ao Deus da vida, 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 adorar ao Deus. Precisamos ser sérios em relação à obra e à vontade de Deus. O Espírito Santo comunicou comigo agora que Ele deseja restaurar vidas aqui. Há pessoas que vão começar a ser restauradas agora pelo poder de Deus, restauradas pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aonde há um crente fraco, há um poder da parte de Deus a se manifestar. Aonde há um crente fraco, há um poder da parte de Deus a se manifestar. Abra a tua boca e começa a falar da tua fraqueza. Abra a tua boca e começa a falar das tuas limitações. Porque aonde há um crente fraco, há o poder de Deus. Ei! Shiba katashanda, bakateri bakatolo, metakayaba hasa, embakatoshende. Receba o poder de Deus, receba a glória de Deus, receba o mover de Deus, receba a operação de Deus. Deus está a trabalhar. Ei! Alguém está a ser tocado, alguém está a ser tocado, alguém está a ser restaurado, alguém está a ser transformado. Deus está na sala, Deus está na sala. Deus! Se o meu coração me leva a adorar o Deus da vida, meu coração me leva a adorar o Deus da vida, adorar o Deus da vida, adorar o Deus da vida, adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida. Oh, meu coração me leva a adorar ao Deus da vida, meu coração me leva a adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus, adorar ao Deus da vida, adorar ao Deus da vida. Estou para terminar. Você que precisa do auxílio de Deus nessa situação que você está, você até sentia a glória de Deus. Deus falou contigo, Deus se revelou a ti e te disse que tem um propósito para ti. Mas há circunstâncias que te estão a fazer questionar se Ele ainda tem esse propósito para você. Há circunstâncias que estão a te fazer questionar se é verdadeira a palavra que Ele falou.
Você ficou desmotivado. Você precisa do impulso da parte de Deus para servi-lo com alegria, com determinação e com propósito. Põe a mão no teu coração agora. O Espírito de Deus está a tratar contigo pessoalmente. A unção de Deus está aqui e o Espírito de Deus está a tratar pessoalmente contigo. Nós não acreditamos numa igreja morta, onde o Espírito de Deus não se move. Nós não acreditamos numa religião litúrgica e letárgica, aonde a chama do Espírito de Deus não se acende e se reacende dentro de nós. Seja sincero perante Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão e a minha irmã, que sinceramente colocou a sua mão sobre o seu peito. Em nome do Senhor Jesus, reacenda a chama no coração deste homem e desta mulher, porque a Bíblia Sagrada diz que para nada a carne aproveita, o Espírito é o que vivifica. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Senhor, que a vida dessa palavra, que o impacto da tua palavra surta efeito na restauração de muitos dos teus filhos neste lugar, Senhor. Catapulte-os para uma outra dimensão de espírito e de poder, de comunhão diante da tua presença, de amor, de zelo e de dedicação perante a tua face, dia após dia, de poder para as horas difíceis, para suportar a tribulação, a angústia, o problema, o dia mau, o dia difícil. Guarda, Deus, in Jesus' mighty name I pray and we say amen, amen and amen. Que se abre os céus e que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus e que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Mas que se abre os céus e que o teu reino venha, a nossa fé está no nosso Deus. Mas Pai, que se abre os céus e o teu reino venha, a nossa fé está em ti. Mas Pai, que se abre os céus e o teu reino venha, nossa fé está no grande Deus, no poderoso. Que se abre os céus e o teu reino venha, a nossa fé está no grande Deus. Mais uma vez, que se abre os céus e o teu reino venha, a nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Eu disse, quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Aplaude como alguém que recebeu presente dia 14. Não, você quando recebe presente, você não estranha assim, irmão. Aplaude como alguém que recebeu o iPhone 12. A presença de Deus é maior do que os presentes que recebemos no dia 14. A presença de Deus é maior do que o iPhone 12.
Então, se vocês viram, eu queria te provocar. Tu aplauso quando falei do iPhone 12 aumentou. Eu estou a dizer que Deus é maior do que isso tudo. Então, só quem pode aplauda fortemente o nome do Senhor. Se você puder dizer louvado seja o nome do Senhor com o teu aplauso, vai ficar melhor. Não, se você puder juntar um glória a Deus nas tuas palmas, vai ficar melhor. Enquanto você está aplaudindo, está a falar glórias a Deus. Enquanto você está aplaudindo, está a falar aleluia. Enquanto estás aplaudindo, estás a dizer louvado seja o nome do Senhor. Yes, 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 yes. Amém. Deus seja louvado, amém. Deus em Cristo abençoe rica e poderosamente. Servo de Deus, pastor Nuno Cadete. É dos pastores jovens que eu tenho apreciação. Hoje, não, ontem, né, porque me vai pregar, disse, o que é que você tem contra os profetas? Não quero te julgar mal, então quero saber qual é a tua posição contra os profetas, os dons proféticos. Você não gosta dos dons proféticos porque eu falei, como eu sou penteca mais do que você, amado. Não tem como não gostar de dom profético. Eu sou mais pentecostal do que você, primeiro. Segundo, Deus me usa no profético. Agora, eu exalto mais a palavra do que dons. Ok? Os dons não podem suplantar a palavra. E é precisamente por conta disso que eu amo o pastor Nuno Cadete, porque é um homem dado à palavra. E nós precisamos ser guiados pela palavra. Para quem me acompanha no Facebook, eu postei, os dons são apoio, mas é a palavra que faz a base da igreja e a base da vida cristã. Amém? Então, uma palavra digna de toda aceitação. E mais do que isso, uma palavra profunda para nossa reflexão. Porque muitas das vezes nós não nos damos conta, mas já nos tornamos fariseus, amados irmãos. Você às vezes pensa que não és, mas já és. Tá vendo? Quando você entra na igreja, estão a pregar e tudo que estão a pregar, você pensa que é só por fulano, já ficaste fariseu. Porque você acha que não é uma palavra, mas é para ti, você é o santo. Porque irmão assim, quando estão a pregar, fala tudo, mas não é tudo para ele. Está a lançar piada, tá vendo? Porque ele ouviu uma palavra que vê que choca alguém, ele vai, fala tudo, pastor. Como que diz, fulano está a sentir. Já somos fariseus. Ao invés de sejamos como o publicano, fala, Senhor. Seja como Samuel, fala que o teu servo ouve. Amém? Toda a palavra que sai desse altar, sempre alguma coisa aí para nós, para nossa mudança e para nossa chamada de atenção. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que a palavra faça em nós crescer frutos que glorifiquem o nome de Jesus. Vou pedir a banda aqui para entoar um hino. Enquanto isso, o protocolo nos ajuda, por favor, para recolhermos as nossas ofertas. Amém. Receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier. Receberei coroa, receberei coroa, receberei coroa, quando Jesus vier. Receberei coroa, receberei coroa. Receberei coroa quando Jesus vier. Receberei coroa. Eu receberei coroa. Receberei coroa quando Jesus vier. Receberei coroa. Seremos coroados. Seremos coroados quando Jesus vier. Seremos coroados. Receberei coroa. Receberei coroa quando Jesus vier. Eu receberei coroa. Receberei quando Jesus vier. Eu receberei coroa. Receberei quando Jesus vier. Receberei coroa. Eu receberei coroa. Receberei quando Jesus vier. Receberei coroa. Deus seja louvado, amém? A Rafa alguma vez reclama, os irmãos não cantam, mas... Rafa, você penteca, Rafa. Ah?
O coração. Mas tá bom. Não pode fazer por alguns minutos. Passar os comunicados. Não, melhor vamos já me ficar sem pena, vamos já encerrar de uma vez. Informar a igreja que o departamento de evangelismo, né, convoca todos os integrantes do evangelismo para um retiro a partir de sexta-feira aqui na igreja. Né, a entrada está marcada para as 18 horas, isso é, a partir das 18 horas de sexta-feira até a tarde de domingo, isso é dia 14, o departamento de evangelismo estará de retiro aqui na igreja. Qualquer coisa, alguma dúvida, é só contatar depois a nossa irmã Fernanda, que é uma das representantes do grupo, para melhor esclarecimento. Amém? Quinta-feira estamos novamente aqui para o estudo da palavra, né? Voltamos ao estudo do Evangelho segundo escreveu São João, com o nosso pastor. Então não perca essa linhagem, não fica sem nenhum capítulo, por isso pega, já prepara a tua caneta, prepara o teu bloco de apontamento. Quinta-feira estamos aqui às 18 horas novamente para o culto de ensino da palavra, onde estamos a aprender texto por texto, versículo por versículo, e acreditamos que tem sido uma bênção grande. Amém? Domingo conhecemos o nosso horário do culto, o primeiro culto das 6h30 às 8h, isso quando Deus não decide nos usar bem na Pentecostal, porque vai matar às 10 do primeiro culto, né? Mas é das 6h30 às 8h, o segundo das 8h30 às 10h, e o terceiro das 10h30 até às 12h. Não venham só, convide alguém, sei que a igreja é pequena, mas sempre tem espaço para alguém, amém? Convide alguém num dos cultos, acreditamos que Deus estará nos abençoando, o Senhor tem sempre uma palavra poderosa para nós, aleluia. Outra coisa, irmão, que eu queria salientar, os cultos de terça-feira, nós não demos oferta, sabe, né? Sinceramente, não demos oferta. Também não podemos ficar a igreja dar as ofertas. Tipo, irmão, dá, não vamos mais. Para nós não falar, você dá já, né? Por exemplo, temos um homem de Deus, pastor convidado, oferta de pregador. Eu acho que os irmãos não ouviram. Que ele gera oferta de pregador. Como é que os irmãos não ouviram? Vou pedir ao Daniel para cantar mais um hino. Porque os irmãos não ouviram que gera oferta de pregador. Então, Daniel vai cantar mais um hino. E nós vamos ofertar para o pregador, amém? Mas não vou chamar protocolo, eu não vou ficar à frente para receber a oferta de pregador. Amém? Ouve, não, assim, primeiro, eu sou pregador, vocês sabem que você líder é pregador, né? E vocês não conhecem, se calhar, muita realidade de alguns pregadores. Então, vou falar de mim. Depois já fui pregar, imagina, mas já fui pregar no Zango 4, na outra via no Prenda. Culto acabou quase 23 horas. Zango 4, o via no Prenda. Me deram 500. Quem sai do Zango 4, 23 horas, com 500 até de prenda? Hã? Irmão. Então, eu falei, meu Senhor, passou que a obra me tua. Pastor, não vou pregar sem dinheiro, de jeito nenhum. Se eu não tiver dinheiro, eu prefiro nem pregar, porque eu já conheço a realidade. Então, muitas das vezes, mas há quem se calhar não tem essa possibilidade. E alguns não vão falar, né? Fica mal, eu vou falar na igreja. Mas é uma dificuldade tremenda. Então, nós precisamos honrar os servos de Deus. Amém? Não, dá um amém com vida. Amém. Disse, precisamos honrar os servos de Deus. Pode me dar um amém com vida? Eu estou muito feliz. Por exemplo, nós tivemos um monte agora, semana passada. E uma das coisas que falaram no monte hoje, recebi mensagem de um dos meus jovens. Disse, líder, comprei meu carro. Não, ele está aleluia com raiva. Eu estou dizendo de jovem aqui, disse, líder, comprei meu carro, levei domingo, só que o líder já tinha saído, tens que orar no meu carro. Diz, e ele disse, eu estou a sentir, líder, que está vindo muitas coisas. Eu lhe disse, eu tenho certeza que já chegaram as coisas. Não, porque quando o liderado está sentindo, o líder eu não posso sentir, eu já sei que está a chegar. Porque eu é que orei, irmão. Às vezes essas coisas só estão em ser bênção para alguém. Eu que o pastor não pregou aqui, você é ponte. Você não pode acumular. Ponte não é para parar a pessoa. Essas pessoas estão sempre a dar corrida nos fiscais. Na ponte não é para vender, é para passar. Não se para no lugar de passagem. Oh, falando teu irmão, as bênçãos é para passar. Não, ele repita, as bênçãos é para passar. Assim, próxima semana eu tenho que pregar já isso, né? Os 3 níveis da bênção. Vocês estão a ficar muito ambi. Então, Daniel, mais um hino. Vamos ofertar para o pregador. Adonai. Adonai. Sabe, eu sabia que os irmãos não ouviram, agora ouviram. Adonai. 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 Adonai.
não ofertou, pode ofertar. Oferta de pregador. Adonai, Oferta de pregador. Adonai, Adonai. E tu és tão maravilhoso, Adonai. Tu és tão maravilhoso, Adonai. Ah, tu és tão maravilhoso, Adonai, Adonai. Oh, tu és tão maravilhoso, Adonai, Adonai, Graças a Deus. Deus seja louvado, amém. Saiu, irmão. Não. Essa escuta, segura um pouco. Por nós, algumas vezes, nós temos que começar a ser humilde e sincero conosco. Nós, quando estamos orando, Deus não responde. Nós temos que insistir, mas Deus fazer, não é verdade? Quer dizer, na hora de Deus, nós queremos insistir. E nós não podemos ser insistentes conosco mesmo, porque a coisa que só sai com insistência, irmão. Até Deus mesmo. Fala no termo, insiste só mais um pouco. Não, ele fala, insiste mais um pouco na oração. Não, ele fala, insiste mais um pouco na fé. Ele fala, insiste mais um pouco na perseverança. Ele fala, o teu milagre está a caminho em nome de Jesus. Ele fala, a tua resposta está a caminho em nome de Jesus. Ele fala, a solução está a caminho em nome de Jesus. Olha, nós acreditamos que às terça-feira Deus está nos marcando de uma forma profética. Por isso, a cada mensagem, a cada palavra, eu quero que você acredita isso com fé. Porque Deus estará mudando nossa história no nome de Jesus. Deus estará mudando a história da nossa casa no nome de Jesus. Deus estará mudando a história da nossa família no nome de Jesus. Deus está mudando o curso da nossa história no nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Acreditamos em novos tempos. Acreditamos numa nova era. Acreditamos numa nova época. Acreditamos em nova estação. Cremos que aquilo que o Senhor está preparado para nós é maior em relação àquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Pai, obrigado porque Tu és um Deus de surpresa. E a cada dia o Senhor está nos surpreender. E ainda nos surpreenderá mais. Obrigado, Pai, pelas portas abertas, ainda que não vimos. Obrigado pelas oportunidades de emprego, mesmo que ainda não vimos. Obrigado pelas curas, ainda que não sentimos. Obrigado pelo livramento, até que não vimos. Obrigado pela solução em nossa casa. Obrigado pela restauração em nossas famílias. Obrigado pela solução em nossos filhos. Obrigado, Pai, pela Tua mão poderosa em nosso trabalho, em nosso negócio, em nosso projeto, em nossos planos. Obrigado, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus, leva-nos em paz.
conduza-nos em segurança. Oramos acreditando que o Salmos 91 será vivido em nossas vidas, de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pelo que acreditamos que nessa noite o Senhor está no controle de tudo e de todos, em nome de Jesus. Não tememos nada, nem tememos ninguém, porque sabemos que aquele que nos guarda não dorme, nem tosqueneja. Assim oramos na certeza da fé, em nome daquele que é, que era e que sempre há de ser, Jesus Cristo justo. A igreja que é santa, diga amém. Aplauda o nome do Senhor. E saímos na ordem do protocolo. Protocolo, por favor, nos ajude.